Patricinha, e aí de uma hora para outra ela se transformou. A imagem dela, ela falou que a filha dela começou a andar só de preto, maquiagem opaca. A influência pode chegar daí para mais, doutor? Pode. Nós não podemos esquecer que preferência por cores também tem a ver com o estado de espírito da pessoa. E geralmente cores escuras denota uma personalidade que está depressiva, que está um pouco fora do contexto, está com baixa autoestima, está tendo fuga da realidade e daí por diante. Então, assim, a questão das cores também estão relacionado ao estado de espírito, que geralmente está relacionado, como falamos anteriormente, a um quadro, a um momento, um transtorno psicológico propriamente dito, muitas vezes apenas resolvido através de medicação. Isso seja no jovem ou seja no adulto. Agora, doutora Suyang, partindo do princípio de que nessa fase o cérebro ainda não está completamente desenvolvido, da mesma forma que vem esses estímulos negativos, é possível também colocar estímulos positivos, boas referências e sobrepor tudo isso que está sendo bombardeado na mente desse adolescente? Sim, por isso que é importante, na fase da infância, ter a referência familiar, para que chegue nessa fase da adolescência e o adolescente tenha uma memória, um arcabouço familiar ali. Então, por isso o diálogo é importante também. Temos pouco tempo, eu trabalho o dia inteiro, vamos chegar... E aí, como é que foi seu dia? O que você está vendo de interessante, né, na internet? Não é ser amigo do filho, mas é estar aberto ao diálogo e poder colocar para ele o que é o mais adequado, o que não é. Ter um momento da família, um sábado em família ou um domingo. É importante, porque por mais que... veio essa cultura de deixar o livre-arbítrio, deixar o adolescente decidir. Ele não tem capacidade de tomar alguns tipos de decisões. Ele precisa de uma orientação de um adulto. No caso, o adulto mais próximo, que é o pai e a mãe. É a pergunta que a gente se faz. Eles têm noção, embora o cérebro não esteja formado, mas existe um senso de responsabilidade, existe um senso de medo, de saber do que está fazendo nessa faixa etária ou não? Olha, isso aí é uma coisa muito individual, vai depender até da capacidade cognitiva de cada um, né? Mas jovens são jovens, é uma fase ainda de muito egoísmo, né? Então, às vezes, você tem o jovem, que ele até consegue ter esse discernimento, mas não tem o altruísmo, a vontade de se portar um pouco melhor, né? Por uma questão de egoísmo, se porta de uma maneira negativa. Aí vem o que a doutora Su nos coloca aqui, a presença da família colocando limites no comportamento e orientando quando está fazendo as coisas de maneira errada. Olha só, tem aqui várias participações no nosso Facebook, eu vou até pegar, desculpa aqui gente, o óculos para ler, porque tem muita gente falando, olha, é o caso da Cida. Cida Tardino fala, Roberta, meu filho jogava muito esses jogos de tiros, aí teve até um episódio de desmaio e vômito na frente do computador. Fiquei desesperada no momento, mas ele não aceita quando eu falo que é devido aos jogos, né? Doutora, como é que funciona essa relação? Eles sentem prazer esse tempo inteiro no jogo? Então, como o doutor Vicente bem pontuou, existe esse sistema de recompensa, né? E aquilo gera endorfina, gera prazer quando ele joga, quando ele sobe de nível. Aí eles costumam jogar online com outros jogadores de outros estados ou países. Por isso que é sempre importante tentar não deixar chegar nesse ponto. Então, tem que abrir para o leque de interesses. Sair para fazer um esporte, para andar de bicicleta, para tomar um açaí, né? Ter essa coisa de fora do computador. Porque senão chega, como se fosse um vício a drogas. É o mesmo mecanismo do dependente químico. É o mesmo prazer, é a mesma sensação de estar usando uma droga. Não sei se é a mesma sensação, né, doutor? É a mesma sensação, sim. Nós não podemos esquecer, inclusive, de um detalhe interessante, que o indivíduo, quando ele desenvolve uma dependência, seja a álcool, a drogas comuns, ou a TV, internet e daí por diante, a primeira tendência que ele tem quando confrontado é negar. E existe uma não aceitação.
inclusive, o tratamento ele só acontece quando o indivíduo consegue ter aceitação de que ele está precisando de ajuda. E olha só, gente, o caso de Aracruz foi a terceira ocorrência envolvendo ataques a escolas aqui no Espírito Santo. E todos têm ligação com a internet. Nos 2 primeiros casos, a polícia e funcionários de uma das escolas conseguiram evitar o pior. Olha só. No dia 19 de agosto, um ex-aluno da escola Heber Lousadas e Pinotti, em Vitória, invadiu o local armado com facas ninjas, flechas e coquetéis Molotov. Henrique Lira, de 18 anos, ameaçou matar estudantes e funcionários da instituição. Moradores chamaram a polícia antes do plano ser executado. Ele foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. A denúncia do Ministério Público diz que ele se preparou para o ataque vendo um jogo online que simula um massacre em uma escola. No dia 1º de setembro, a Polícia Civil identificou uma criança de 11 anos que fazia ameaças para estudantes de uma escola municipal da capital com foto de uma arma em uma rede social. O menino disse que era uma brincadeira que começou na internet. Ele conheceu um adolescente de 13 anos em um jogo online que disse que pagaria R$30 caso a criança enviasse a foto. Lembrando, gente, que esse caso que a gente mostrou da escola de Jardim da Penha, do Heber Lousada, o Henrique, 18 anos, por isso que a gente revela o nome dele, maior de idade, né? O Henrique tinha uma ligação com o ataque que aconteceu também na Bahia. O jovem que fez o ataque na escola da Bahia, que acabou tirando a vida de uma cadeirante, esse jovem e o Henrique, eles tinham uma relação na internet. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção com quem que os nossos filhos estão conversando. O que eles estão fazendo a todo instante na internet. Como eu bem disse, não é porque está na porta, está dentro de casa, a porta do quarto está fechada, meu filho está seguro. Nem sempre. Agora, doutor, esses casos podem acabar, infelizmente, sendo gatilho para quem está ali na internet, buscando essas formas violentas de agir? Infelizmente, nesse momento que nós estamos aqui falando sobre isso, talvez nós estejamos despertando em alguém que já manifesta o quadro psicótico, já vivendo uma realidade não alternativa, mas uma realidade própria dele, que só existe em sua mente, e que deve estar se dando conta de que existe isso e já deve estar procurando outras pessoas então, vamos em comum. lá. É muito importante, mas por que então, Roberta, por que o Fala Espírito Santo está tocando nesse assunto? Porque a gente também precisa prevenir como? Com a família, né? E ao mesmo tempo cobrar ações das autoridades de melhorar a segurança nas escolas, o que é muito importante. Por isso a importância aqui desse debate, para que a gente possa prestar atenção no comportamento dos nossos filhos. E quais são os comportamentos que mais abrem esse alerta, doutor? Quais são os sinais? Olha, primeiro só frisar uma coisa. Algumas famílias têm muita relutância em aceitar que aquele membro querido ali da casa esteja apresentando esse distúrbio de comportamento. Então, os pais ficam justificando isso. Começou a se isolar, abriu mão de pequenos prazeres, irritabilidade, muitas vezes trocar o dia pela noite. Ou melhor, a noite pelo dia. E os tipos de assuntos que traz e o desinteresse pelas coisas comuns é sempre um sinal. Agora, tem mais um ponto que nós temos que abordar, é o seguinte. Usuários de droga também, tá? Pode ser uma associação que pode se tornar ainda uma bomba relógio, né? Nós sabemos que, por exemplo, no caso da maconha, em adolescentes, aumenta em até 8 vezes a possibilidade de desenvolver esses quadros de delírio. Então, está ficando muito isolado. E se, por um acaso, ainda tiver o agravante de estar fumando maconha, os pais precisam realmente se ater a essa condição do agravamento de uma doença psicótica, que pode estar levando o indivíduo a estar indo para um mundo dele próprio, delirante, procurando participar de ideias estranhas à questão social.
Olha só, tem mais comentários aqui. A Laila Campos participa com a gente. Beijo, Laila. Obrigada pela sua participação, dessa vez aqui online, né? Ela diz, Roberto, esse jogo do Free Fire é tão agressivo que o meu filho Isaac